Sejam bem-vindos ao canal Bersaber das Graças. Meu nome é Luciana Cordeiro, estamos no programa Psicologia e Graça. Nós já estamos unidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós estamos na 5ª aula do módulo Liberdade e Aceitação. Hoje com o tema Aceitação do Outro. Mas também temos vários vídeos sobre o primeiro módulo, que é a consciência de si. Se você ainda não acessou aqui no canal, você tem acesso a todos esses vídeos. Vamos começar esse tema, aceitação do outro. Que tema, hein? Vamos começar essa aula nos debruçando sobre o conceito de pessoa. A dignidade que reside na pessoa. A realidade mais sagrada que é o ser humano depois de Deus. Existe algo que a pessoa tem que nenhuma outra criatura tem. Então, como estamos olhando o outro? A pessoa humana, ela, independente daquilo que ela faz, ela tem uma essência. E essa essência é a realidade mais sagrada do mundo. Imagem e semelhança do próprio Deus. Quando nós falamos que o ser humano é a obra mais bela que Deus fez, o próprio rosto de Jesus para nós começamos a perceber o quanto nos perdemos quando nos relacionamos com as pessoas. O quanto durante os nossos relacionamentos nós vamos não entendendo o que é essência e o que é acidente. Nós, na maioria das vezes, ficamos presos aos acidentes. E aí você pode me perguntar, Luciana, o que é o acidente? O acidente é tudo que o ser humano pode fazer, porém, que não corrompe aquilo que é a sua própria essência, que é a dignidade de ser imagem e semelhança de Deus, que é algo que ninguém retira, independente do que ele faça. Então é importante que nós hoje tenhamos aqui em nossa mente a diferença do que é o valor da pessoa, que é algo que está na essência, e aquilo que ela faz, que pode ser os seus supostos erros, por exemplo, algo que a gente precisa ter convicção que são coisas distintas. Na verdade, nós não somos treinados a ver a essência do outro. Nós somos treinados a ver e acusar e cobrar pelos acidentes, por aquilo que as pessoas vão fazendo durante a vida e ficamos apegados a isso. Mas os nossos olhos não são treinados a ver a essência das pessoas. Ficamos, de fato, paralisados naquilo que as pessoas fazem e aquilo que geralmente nós não gostamos de sofrer, talvez, tais feridas. Mas hoje, Viktor Frankl, então, nos ajuda nesse contexto, que ele fala que o ser humano é único e irrepetível. Aí consiste também o valor da pessoa. Não existe outra pessoa, a não ser você, a sua missão, o seu jeito de ser. E então nós começamos a perceber que a pessoa, ela tem uma experiência de vida, ela tem uma bagagem existencial, ela tem um modo particular de se relacionar com Deus. E quantas vezes nós somos tão egoístas, que nós não conseguimos entender que a outra pessoa é diferente de nós. E nessa confusão, a confusão que o nosso próprio egoísmo vai fazendo na nossa vida, nós vamos desejando que o outro ele seja quase uma projeção de nós mesmos, uma simbiose. E nisso vamos cobrando, vamos esgotando relacionamentos, vamos fazendo algo que corrompe a natureza humana porque não aceitamos o outro, não aceitamos a diferença que é o outro. Isso é muito importante quando falamos de relacionamento. Quando eu estou muito dentro do meu egoísmo, eu começo a achar que as pessoas precisam ser igual a mim.
E se elas não pensam como eu, se elas não sonham como eu, se elas não têm a agilidade que eu tenho, se elas não fazem da mesma forma que eu faço, elas estão erradas. Elas, na verdade, não são pessoas boas. E eu começo a criar juízos porque eu ainda não entendi a beleza que reside na diferença. Quando eu não entendo que eu sou eu e o outro é o outro, gente, acontece que eu, na maioria das vezes, quero que o outro ele esteja sempre vinculado a mim, sempre pensando como eu. Na verdade, o outro ele precisa ser a projeção das minhas próprias carências. E isso é muito sério na hora de se relacionar. Isso é algo muito sério. Então, acaba que a diferença do outro é uma presença ameaçadora para mim. Porque se ele é diferente, ele acaba sendo algo que me ameaça. Porque, na verdade, eu entendi que só eu, no meu jeito de ser, no meu jeito de falar, no meu jeito de viver, no meu jeito de ser, né? Eu que sou a verdade. Eu que sou a certa, eu que sou o certo. Olha que coisa louca, gente. Então, parece meio estranho, mas é importante a gente aprender a dizer eu sou eu e você é você. Quando eu digo eu sou eu estou dizendo que eu sou uma pessoa diferente de você e eu preciso aprender a olhar para você, primeiro, como essa realidade mais bela do mundo, essa criação linda e excelente de Deus e o rosto de Cristo. O rosto de Cristo para mim. E preciso perceber que pelo outro ser diferente de mim, isso não me ameaça. Isso reside a beleza. Isso é um caminho que a gente vai fazendo ao longo do caminho de maturidade e no caminho de conhecer a Deus um pouco mais, né? Então, é importante que você coloque aí no seu caderno, aqueles que estão estudando, aqueles que estão levando a sério, porque ser diferente do outro é dizer exatamente que ele tem uma história, que ele tem uma maneira de ser, que ele tem diferenças psicológicas, que ele tem um temperamento. E o quanto é bonito perceber que o outro ele não reage como eu. Ele, de fato, não faz as coisas na mesma velocidade que eu. Não faz, né? Jacques Philippe, um grande teólogo, ele diz assim, ó: todos nós temos uma forte propensão a chamar de bem aquilo que nos agrada e chamar de mal aquilo que causa repulsa a nós. Então, dentro da nossa cabeça, dentro das nossas crenças, nós costumamos gostar das pessoas porque elas fazem um bem para nós, né? E, na verdade, criamos uma repulsa àquela pessoa que não pensa como nós, na verdade, que não aceita as nossas ideias. Então, temos isso bem dentro, assim, da nossa forma de pensar. E o mais importante nesse caminho de aceitação de si, quando dizemos que eu sou eu, você é você, e nós somos diferentes um do outro, é constatar uma realidade que nós não temos o controle sobre a vida do outro. E na maioria das vezes, nos nossos relacionamentos, nós temos várias e fazemos várias manipulações de forma até inconsciente, porém achando que temos o controle sobre a vida da outra pessoa. Preciso que você escreva aí nesse papel: eu não tenho controle sobre a vida do outro, né? Na verdade, só nós temos o controle sobre a nossa própria vida. E isso é real para que possamos entender até que ponto nós podemos ser para o outro, né? Até que ponto podemos fazer algo pelo outro. Porque o outro ele não é uma marionete na minha mão, né? Onde eu digo, onde eu falo, onde eu mando, e ele tem que fazer daquela forma que eu pedi, onde ele tem que ser aquilo que eu acho que ele deveria ser. Não tem isso, gente? Quantas vezes cobramos tanta coisa das pessoas, né? Ignorando completamente a forma do outro pensar, a história do outro, que ele vem trazendo como ferida. Ignoramos praticamente tudo isso e queremos encaixar o outro numa forma de ser, né?
Eu penso que o pai deveria ser assim, então o meu pai tem que se encaixar aqui, nessa forma. Eu acho que o marido tem que ser dessa forma, então o meu marido tem que se encaixar aqui, nessa forma de ser. E nós vamos querendo que as pessoas se encaixem nos nossos modelos de certo, né? E isso vai esmagando as pessoas, porque nós vamos fazendo uma série de cobranças. Então eu quero agora que você respire e perceba, né, que nós precisamos nos educar. A pessoa precisa se educar para aceitar a outra pessoa do jeito que ela é. Isso não é tão fácil quando eu ainda estou dentro das minhas próprias necessidades, quando eu não estou sensível ainda a perceber o outro. Luciana, como funciona isso? Nós nos relacionamos tanto, mas são poucos os vínculos que são maduros e honestos. Porque nós sempre estamos, de uma forma consciente ou inconsciente, tentando manipular o outro, tentando que o outro seja posse nossa, tentando que o outro ele faça da nossa forma, sempre de uma forma direta ou indireta. Então, educar o nosso olhar espiritual para aceitar o outro, gente, isso é de um caminho de maturidade tremendo. Onde eu vou entender que na maioria dos meus sofrimentos, os sofrimentos que eu tenho, é exatamente porque eu não aceito o outro na forma dele ser. Então, amar é respeitar. Eu quero que você coloque aí, escreva no seu caderno. Amar é respeitar. Um primeiro patamar, um primeiro degrauzinho de quem quer amar o outro é exatamente o respeito. Então, o respeito fraterno, né? O respeito entre irmãos. Irmãos por quê? Porque fomos redimidos pelo mesmo sangue, irmãos em Cristo. O respeito fraterno, ele tem raízes muito profundas, muito profundas. Por quê? Mais uma vez eu digo para você, se trata da realidade, do mistério original do homem, ou seja, a realidade mais sagrada. Nós precisamos compreender que o outro é a criação por excelência. O outro é pessoa e tem dignidade. O outro é o rosto de Cristo para nós. É muito difícil nós percebermos a sacralidade, o sagrado no outro. Porque, mais uma vez, nós ficamos presos aos acidentes. Nós ficamos presos aos erros. Fruto tudo do nosso egoísmo. Tudo do nosso egoísmo, que ainda não treinou o nosso olhar para ver a riqueza que o outro traz. Então, o outro é um mundo sagrado. E como sagrado de São Francisco, não só merece respeito, mas sim reverência. Anota isso que eu vou até dizer de novo para você. Ó. O outro é um mundo sagrado. Por isso que é necessário tirar as sandálias dos pés. E não se precipitar em juízos. Por quê? Porque ele é um terreno sagrado. E ele não só merece o nosso respeito, mas a nossa reverência. E eu quero perguntar para você, né? Como você está fazendo? Como que você está se relacionando? Sabe por quê? Inácio de Larrañaga, ele diz assim: o que é respeitar? Respeitar tem dois elementos, tem duas atitudes. Uma interior e a outra exterior. Quando o autor ele fala sobre o que é respeito, talvez nós nem temos noção do que é respeitar alguém. Os conceitos da nossa geração foram tão distorcidos, tão deturpados, que na verdade nós nem sabemos o que falamos, né? Quando falamos de respeito, respeitar o outro, implica em duas atitudes. A primeira é venerar o mistério do outro, venerar o sagrado do outro. O outro não é nossa marionete. O outro não vai fazer como nós queremos que ele faça. Não, eu preciso compreender que o outro é um mistério. E talvez nesse momento, agora que você está ouvindo essa aula, você precisa profundamente de um tempo, de uma pausa, para que você perceba o quanto lentamente os nossos relacionamentos foram adoecendo. Até por ignorância, falta de conhecimento, mas foram adoecendo porque nós deixamos de fazer algo que é principal.
o respeito. Nós não respeitamos o outro. Primeiro, como eu estava dizendo, venerando, porque ele é um mistério sagrado. E no segundo momento, o autor, o Inácio, ele diz em não se intrometer na vida do outro. Pois é, não se intrometer na vida do outro, ele chama de não levantar juízos precipitados. Você não sabe o que está no coração do outro, né? Pensar mal, falar mal, deixar que aquela raiva tome uma proporção dentro de você, já levantando uma série de outros pensamentos. Nós, quando estamos com raiva, nós fazemos exatamente assim, né? Em vez de nós pararmos para poder, na verdade, trazer a calma ao nosso coração e a lucidez espiritual, nós não fazemos isso. Nós vamos cada vez mais produzindo mais pensamentos distorcidos, querendo julgar mais e, com certeza, corrompendo e machucando aquilo que é o mistério do outro, que é o mistério mais sagrado, que é a riqueza que o outro é para mim. Isso é tão importante. Será que você, nos seus relacionamentos, não sei quantos relacionamentos, mas nós nos relacionamos com tanta gente, com pai, com mãe, com esposa, com esposo, com filho, com chefe, tanta gente passa pela nossa vida, que talvez nós estávamos tão longe de tudo isso que foi dito hoje, nós estávamos tão longe desse mistério, da percepção desse mistério de Deus, que nós estávamos talvez muito apegados aos erros das pessoas. Isso é muito comum acontecer. Até dentro das nossas batalhas espirituais, o quanto o inimigo ele faz esse processo de aumentar a nossa lente para percebermos o erro das pessoas e ficarmos ali, observando aqueles erros e, na verdade, descartamos aquilo que é por excelência sagrado, né? Então, hoje, eu provoco o seu coração a pensar, parar um pouco, sair do teu automatismo, da forma doente, até mesmo como você se relacionava, para você perceber o que está acontecendo com você. Será que eu tenho respeitado as pessoas? Eu tenho passado em cima das pessoas como um trator, achando que elas me devem alguma coisa, só porque convivem comigo há algum tempo. Isso é muito comum acontecer, né? O que vai acontecendo durante um tempo de convivência, eu esqueço quem é o outro para mim. Eu esqueço porque Deus colocou aquele outro no meu caminho. Então, eu provoco seu coração hoje a pensar como você tem se relacionado, como você tem percebido a pessoa humana e automaticamente como você tem percebido essas pessoas que convivem com você. Quero que você escreva um pouco sobre isso, diante de tudo aquilo que a gente falou hoje, tá? Porque essa semana nós vamos nos debruçar bem sobre esse tema, que é a aceitação do outro. Você achou que essa aula foi relevante para a sua caminhada com Deus? Então, se você gostou, você se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você ser lembrado e avisado dos próximos vídeos. Na descrição desse vídeo tem um link que, ao você clicar, você é direcionado para um WhatsApp Psicologia e Graça com conteúdo exclusivo sobre esse tema. Agradeço a sua presença em mais uma aula. Vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.